Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se você está chegando aqui agora, então seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre diversos assuntos de investimento no exterior, a apresentação das empresas, fala sobre o dólar, sobre envio de dinheiro, enfim, tá bom? Então, fique à vontade, inscreva-se no canal e também compartilhe com os seus amigos. E fique atento que o vídeo de hoje ele é um vídeo um pouco maior, mais completo. Eu vou trazer muitos dados sobre uma empresa sensacional que é a AMD. E se você já é recorrente por aqui, meu muito obrigado por estar aqui novamente. Converse com os demais novatos aí para falar como que é o canal. Não esqueçam de visitar o site. E vamos então falar da AMD, porque hoje eu vou mostrar bastante coisa da AMD para vocês, tá legal? Então olha só, já vamos iniciar aqui, no site da AMD. Eu sempre mostro o site internacional, né? O site.com, mas eu chequei e não há diferença entre o site.com e o site.com.br, tá? Então, aqui tá a mesma coisa. Falando um pouco da AMD, né? Então, um pouquinho de storytelling, né? Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, computador ainda começando, eu lembro a gente só queria o quê? Pentium, Intel, né? O Intel era tudo, o Pentium, eu tive um Pentium 75. E a AMD era aquela segunda linha, né? Que ninguém queria comprar um computador da AMD porque era uma segunda linha. Hoje o negócio mudou, né? Inverteu aí. E a Intel ela tá um pouco lá embaixo. Os seus chips, né? Estão ainda um pouco atrasados em relação ao que a Taiwan Semiconductor está apresentando. E a AMD ultrapassou a Intel em valor, em preço, em produtos assim, estratosfericamente. Não quer dizer que a Intel esteja morta, mas, né, estamos comparando elas aí. E vocês vão ver que, inclusive, a AMD cresceu muito, é muito boa, mas a TSM também está ali, né, dando esse suporte e também sendo um concorrente de uma maneira, tá bom? Então, a AMD ela está no ramo de semicondutores, de chips, de processadores gráficos, então se mistura tudo. Intel, Taiwan Semiconductor, Qualcomm, Nvidia, Equinix, então assim, um monte de coisa está tudo dentro desse bolo aí, tá? E, obviamente, a AMD está se beneficiando também do crescimento do 5G e, como eu vou mostrar para vocês, do blockchain. Então tem toda essa questão da mineração, Bitcoin vai lá passa de 60 mil dólares, cai para 30 mil dólares e o processamento continua, cada ano fica mais difícil processar e a AMD está lá participando de todo esse processo, tá bom? Então olha só, site da AMD, os produtos da AMD, né? Então para você que já conhece os produtos, já conhece as placas gráficas, já conhece os processadores, já minera Bitcoin ou então é um entusiasta do assunto, você já conhece a maioria desses produtos aqui, né? E se você é um grande fã também de jogos, então você também vai conhecer aqui, ó, Far Cry 6, esses jogos, né? Porque a AMD também ela dá suporte para os principais consoles de videogame, que são caríssimos, inclusive, né? Eu fiz um post falando da Activision Blizzard, dei uma olhadinha lá no site comoinvestirnoexterior.com e a escassez, inclusive, dos novos lançamentos de videogame. O próprio PlayStation 5, a gente está numa grande escassez aí, preço nas alturas e mesmo assim é difícil você comprar. Então a AMD, ela, né, começou, é uma empresa que começou, se eu não me engano, desde 1969, né? Depois eu vou até confirmar aqui. E olha só, de processadores, então tem para desktop. Aí tem aqui quais são, né? Esses Ryzen deles aqui, ó. Ryzen Pro, Athlon. Tem para notebook, as estações de trabalho, né? Então tem toda a arquitetura, design, fabricação, mídia, entretenimento e software, servidores, né? Tem a parte aqui dos incorporados e tem toda a questão aqui de tecnologia que eu vou mostrar mais à frente. Placas gráficas, então tem aqui vários modelos, né? Vamos lembrar aqui que essas placas gráficas hoje em dia elas estão dentro da inteligência artificial do machine learning, né, que é o aprendizado da máquina, e é o que também está minerando o Bitcoin aí, né? A gente tem lá o CPU e tem a GPU, que é a parte gráfica que se desenvolveu demais, é por isso que a Nvidia também está lá na estratosfera, né? Então tem aqui a questão de jogos, né, solução de negócios, loja
né, unidades e assistência. Então o site é bem completinho para isso daí. Esse é o site comercial, tá bom? Mas nós vamos ver o quê? Vamos ver a parte do relacionamento com o investidor. Então essa aqui é a visão geral do site do relacionamento com o investidor. Aqui eu coloquei traduzido, não tem ele em português. Tem aqui coisas interessantes que eu vou mostrar. Então, a AMD, né, adquirirá a Xilinx, a apresentação do investidor, corporativa, o trimestral. Aqui tem, ou você quiser saber mais de cada produto desse aqui, do Ryzen, Radeon, Epic, Instinct, né, é só clicar aqui que você vai ser direcionado para a página. Informações básicas aqui do preço do ativo, né? Olha só, aqui ele já dá um en passant, né? Receita mais 99% ano a ano. A receita foi de 3,85 bilhões, um aumento de 99% ano após ano e 12% trimestre após trimestre, impulsionada por uma receita mais alta no segmento de computação e gráficos e no segmento empresarial e embutido e semi-personalizado. E aí a margem bruta, 48%. Tá? Então, um aumento de 4 pontos percentuais ano após ano e 2 pontos, né, trimestre após trimestre. Então, muito interessante a gente ver esse crescimento aqui da AMD. E ela apresentou os ganhos agora, né? Tem pouco tempo. Vamos dar uma olhada. Eu já deixei separado aqui. Vamos olhar aqui, ó. Liberação de ganhos. Vamos ver o HTML aqui que ele traduz para a gente, ó. Então, basicamente, né, se você quiser baixar o PDF, está aqui. A receita aumentou 99% e a margem bruta se expandiu para 48%. E só mostrar dados aqui mais rápido e simples, né? Então, quando compara os trimestres, ó, a gente tem aqui o segundo trimestre de 2020 e tem aqui o segundo trimestre de 2021. Então, a gente observa, né, que estamos falando da receita, ó, a receita 1,92 pulou para 3,85. Então, no primeiro trimestre de 2021 foi 3,44. Então, teve um aumento de 12% agora para o segundo trimestre e um aumento de até 99% ano após ano. O lucro bruto aqui também, né, aumentou 116% e de um trimestre para o outro aumentou 15%. Margem bruta, né, aumentou para 48%. Obviamente, a despesa operacional também aumenta um pouco, né? Aumentou 8% aqui no trimestre, 48% no ano. Lucro operacional, olha só, o lucro operacional aumentou 380% ano a ano, o lucro operacional. Então, a gente observa aqui, né, o lucro líquido aumentou 352%. Né, e o ganho por ação aumentou 346% de um ano para o outro. Então, olha só, a gente tinha um ganho aqui, ó, no segundo trimestre de 2020 de 13 centavos por ação. E agora no segundo de 2021 está em 58 centavos por ação, tá bom? Então, eu estou mostrando isso aqui, pessoal, porque é uma maneira de vocês já darem uma analisada em outros ativos que vocês estiverem observando. Sempre vão lá no site, Relacionamento com o Investidor, e eles sempre trazem um texto bem explicativo mostrando o quanto que a receita cresceu, o lucro cresceu, a despesa cresceu. E aqui, né, a AMD é um site muito bom, tá bem explicado aqui, ó. A receita foi de 3,85 bilhões, um aumento de 99% ano após ano, 12% no trimestre. A margem bruta, né, foi de 48%, um aumento de 4 pontos percentuais. A receita operacional foi de 831 milhões, em comparação com a receita operacional de 173 milhões há um ano, né? E 662 milhões no trimestre anterior. Tá? Lucro líquido de 710 milhões, em comparação com 157 milhões há um ano. E olha, em um ano ela, né, cresceu demais. Os ganhos diluídos da ação 58, né? Isso tudo a gente acabou de dar uma olhadinha ali. Né? O dinheiro das operações aqui foi de 952 milhões, em comparação com 243. Em maio de 2021, a empresa anunciou um programa de recompra de ações. Isso daqui é bem legal, né? De 4 bilhões. Então, ou seja, se você já tem a AMD na carteira, né? Se você comprou a AMD aí um tempinho atrás, a sua participação vai ficar maior, porque eles vão recomprar ações aí, tá? Então, ó,
no segundo trimestre, a empresa recomprou 3,2 milhões de ações ordinárias por 256 milhões de dólares. Mas o programa de recompra vai até 4 bilhões. Né? Então, você tem um número X. Vamos lá, você tem... existem 100 milhões de ações no mercado. Né? E aí você tem lá 1 milhão. Você tem 1 milhão de ações, eu estou exagerando, né? Para querer dar um exemplo mais prático. Mas você tem lá 100 ações que seja, né? E aí, de repente, eles recompram 10%. Então, todo o lucro, né, vai ser agora dividido para 90 milhões de ações e não para 100 milhões de ações. E com isso, você tem uma participação um pouco maior. Quando a empresa começa a jogar ações a mais no mercado, você fica diluído. Se você não aumentar a sua posição proporcionalmente, né? Então, por isso que a gente tem as subscrições. Tá? Então, para quem só... puxando um gancho aqui, para quem investe em FI no Brasil, né, Fundo de Investimento Imobiliário, a gente está sempre tendo subscrição. Então, tivemos agora recentemente de IRDM, né, do Iridium, e que toda vez que eles aumentam, vamos supor, vai aumentar o capital em 40%. Então, você tem direito de comprar 40% a mais num preço menor e não no preço de mercado. E aí, se você comprar, você vai manter a mesma proporção que você tinha antes, porque ele aumentou o número de ações, né? E se você não comprar mais na mesma proporção, você vai ficar diluído. Aqui é o contrário. Aqui eles estão recomprando as ações, mas você não está vendendo, não está recomprando a sua. Então, está diminuindo, né, o tanto de ação que tem no mercado em circulação, e então a sua posição aumenta um pouquinho, tá? Essa daqui é uma das métricas que eu considero na hora de investir num ativo. Então, eu sempre dou uma olhada no longo prazo, o quanto de ações estão no mercado, né? Se eles estão recomprando ou não, tá bom? Então, uma boa notícia aí, né? Uma recompra de 4 bilhões, tá? Resumo trimestral do segmento financeiro. Então, a receita, né, do segmento de computação e gráfico foi de 2,25 bilhões, um aumento de 65%, né, ano após ano. Aí eles vão detalhar aqui a parte da computação e gráficos, né? Já no segmento Enterprise, em BUBA de Semi-Custom, foi de 1,6 bilhão ali, ó. Então, um aumento de 183% ano a ano, tá? Todas as outras perdas operacionais foram de 93 milhões, em comparação com 60 milhões a um ano. E 100 milhões no trimestre anterior. Ou seja, né, as perdas operacionais aqui, ó, foi menor do que no trimestre anterior. E aqui, bacana que eu vou mostrar para vocês agora. Destaque recente das relações públicas. A AMD anunciou que os acionistas aprovaram esmagadoramente sua aquisição da Xilinx, né? Então, tá aqui, ó, proposta para fechar até o final do ano. Os 4 bilhões de ações da recompra que nem eu comentei agora. A organização Top 500 anunciou os supercomputadores mais rápidos do mundo. O número de sistemas movido à AMD na lista cresceu quase 5 vezes no ano passado. A AMD e seus parceiros de tecnologia anunciaram inúmeros novos sistemas de computação em alto desempenho, né? Aproveitando ali, Google Cloud e AMD anunciaram uma nova instância T2D baseada em processadores da AMD, o EPYC de terceira geração. E sim, vem aqui mais um monte de outras coisas aqui que a AMD está aí desenvolvendo, né? E por que eu estou mostrando isso aqui? Esse aqui está sendo um vídeo maior, mais completo da AMD. As coisas que eu olho na hora de escolher um ativo, né? Porque a gente tem várias maneiras de analisar um ativo. Um deles é só no Value Investing, só pegar números e métricas, indicadores. Não bateu, fez um checklist, não bateu, não compra. Outra maneira é você observar a perspectiva do papel. Então, quais são as perspectivas? No que ele está se desenvolvendo? Ele está recomprando a ação? Ele está lançando um novo produto? Esse produto vai ter uma alta demanda no futuro? Como que estão os concorrentes dele? Estão à frente? Estão atrás? Então aí, né, a gente depois pode comentar sobre isso daqui num outro vídeo, né? Falar de Potter, né? Falar dali dos 5 itens que a gente observa, tá? Então tem algumas coisas ali bem interessantes para a gente analisar um ativo, não necessariamente somente olhando os indicadores, tá bom? E aí, né, as declarações das perspectivas da AMD, importante ver a perspectiva da empresa para o futuro. Por quê? Eu fiz um vídeo recentemente da Fiverr, que teve um crescimento muito bom, mais de 60% também na receita, mas a perspectiva futura é não é de um crescimento tão grande, eles já estão prevendo isso, e com isso a ação caiu 24% em um dia, né?
mas não quer dizer que a empresa ficou ruim, tá? Então, para o terceiro trimestre de 2021, a AMD espera que a receita seja de aproximadamente 4,1 bilhões. Mais ou menos 100 milhões, um aumento aproximadamente de 46% ano a ano, tá? E 6% trimestre a trimestre. Então, também eles fazem a teleconferência deles ali, tá? E aí vocês podem observar depois aqui mais alguns números, tá legal? Mas aí eu comentei, então isso aqui é muito bacana, eu gosto de olhar aqui, né? Entra aqui no comunicado de imprensa que tem esses detalhamentos aqui, é só você colocar em português, traduz no Google, tá? Leiam isso aqui, 15, 20 minutos de leitura e você vai aprender muita coisa sobre a empresa, tá? E aí, eu comentei da Xilinx, mas... Não, vamos falar da Xilinx aqui, ó. Então, rapidinho, a gente viu aqui, né, que eles vão adquirir a Xilinx. A gente acabou de ver aqui o resultado trimestral, que cresceu muito. E eu já fiz um vídeo falando da Xilinx, tá bom? Vou deixar o card aqui em cima. Ele tá aí no canal do YouTube. E tá aqui a Xilinx. Ela trabalha com chips programáveis. Então, o que quer dizer isso? Eles lançam tudo isso e depois que já está, digamos, instalado na peça, no computador, seja lá onde ele esteja, ele pode ser reprogramado lá no local. Tá? Então, isso daqui é uma tecnologia muito boa. Obviamente, também vai impactar muito o futuro. Assistam o vídeo, então, tá? Aqui no canal. E, enfim, tem uma página completa aqui da Xilinx mostrando, né, o chamado FPGA deles. Tem vários vídeos aqui bem interessantes. E aí, obviamente, bom, se a AMD está comprando a Xilinx, e isso vai ser uma boa coisa ou não, né? Nós vamos ver como. Vamos ver com o resultado da Xilinx também, né? Então tá aqui, ó, comunicado de imprensa financeiro. E ela reportou aqui, ó, em 28 de julho de 2021. Tá? Então, tem pouco tempo, né? Então, a Xilinx reporta resultados do primeiro trimestre fiscal, né, de 2022 aqui, que eles têm um cômputo diferente aqui. Então, a receita recorde de 879 milhões, representando 3% do crescimento sequencial e 21% do crescimento anual. A receita de data center, né, no trimestre aumentou 14%. A receita Wired and Wireless Group subiu 13%. Foi impulsionada aqui sequencialmente pela implantação do quê? Do 5G global. Então, eu sempre comento, né? 5G, nuvem, data center, carros elétricos. Para mim, tudo que tem tecnologia não tem como voltar atrás. Só vai avançar. Então, é onde eu tenho a maior parte dos meus investimentos, né? E é o que eu gosto de trazer aqui para vocês. Então, sempre pensando no 5G, na questão da fibra ótica. Por isso eu tenho ações da Corning, eu acho interessante para o longo prazo. Tem vídeo aqui também. A gente observa aqui, ó, a receita aeroespacial e defesa, né? Foi o que teve uma diminuição aqui, tá? Receita automotivo também cresceu. Enfim, então, fluxo de caixa livre do primeiro trimestre de 373 milhões, representando 42% da receita. Então, tem um bom caixa, né? E o que acontece? Não vai pagar dividendos, tá? Por causa dessa fusão, por causa dessa compra aí da AMD. Então, eles anunciaram aqui que eles não vão pagar dividendos agora, tá? Então, cadê? Deixa eu ver se eu acho onde que eles falam isso. Aqui, ó. Entregou mais um trimestre recorde à medida que a demanda por nosso produto permanece robusta, né? Apesar de um ambiente sem precedentes desafiador com restrições de oferta, as receitas recorde do primeiro trimestre foram impulsionadas pela força no mercado final de data center. Tá? E o que é o ouro e o petróleo do futuro? Dados. São os nossos dados. Que é mais uma coisa que fica aí que eu vou falar dessa questão de dados que a AMD também se beneficia. Né? Então, a gente tem isso aqui. E tem aqui um lugar que ele fala que eles não vão pagar dividendos agora por causa dessa questão do... Aqui, ó. Comentário sobre transação AMD. Então, conforme anunciado em 27 de outubro de 2020, lembrando que eu tenho ações da Xilinx e tenho ações da AMD. Primeiro eu comprei a Xilinx e agora eu comprei a AMD. Né? E, bom, eu posso vender a Xilinx e ficar com um lucro ou deixar que eu receba as ações da AMD, né? Que vai ser uma proporção de 1,324, alguma coisa nesse sentido assim. Então, a AMD
pretende adquirir a Xilinx em uma transação totalmente anônima, avaliada em 35 bilhões. Né? Então, devido à aquisição pendente, a Xilinx não realizará uma teleconferência de ganhos ou fornecerá orientação prospectiva, né? E suspendeu seu dividendo trimestral, bem como seu programa de recompra de ações de mercado aberto. Então, vamos esperar até o final do ano essa fusão aí total, tá? Então, e aqui tem outros dados muito interessantes da Xilinx, tá? E agora, a gente vai pular para quê? A gente existem duas apresentações aqui para mostrar o que é a AMD, tá? Então, tem essa daqui e essa outra aqui que é o Investor Presentation, ela é bem maior, tá? Ela é bem grandona mesmo, e aí eu vou repassar a outra aqui. Mas se você se interessar, entrem aqui para dar uma olhada, tá? Então, visão, missão, valores, aquelas coisas todas. Toda a área aqui de atuação, né? Então, a gente tem, ó, toda a parte de cloud, né? De hiperescala, supercomputadores, 5G, infraestrutura de comunicações, inteligência artificial, análise de dados. Isso daqui é o que está bombando no momento, né? Os sistemas inteligentes adaptáveis, que é o que a gente tem nos carros, principalmente no desenvolvimento dos carros autônomos, a parte de jogos, a gamificação de tudo hoje em dia, né? Os simuladores, a virtualização, tá? E tem aí toda a parte de clientes. Então, o que acontece? A AMD, né, ela atua em todos esses segmentos no mundo inteiro. Então, na minha avaliação, como eu comentei, a tecnologia não vai parar de crescer, a inteligência artificial não vai parar de crescer, o aprendizado da máquina não vai parar de crescer, né? Então, a AMD vai se beneficiar ainda disso aqui. Obviamente, a gente alia várias estratégias e aí dentro dessa estratégia do Value Investing, a gente procura comprar a AMD num preço mais razoável, né? Como o mercado é cíclico, aí a gente puxa um outro gancho, né? Que são os ciclos de mercado. Então, leiam Howard Marks, né, os dois livros dele super interessantes, né, o mais importante para o investidor, que eu considero um dos livros mais importantes para o investidor, e também os ciclos de mercado, né, que ele vai falar. Então a gente vai ter, no longo prazo, esses momentos. Então a gente vai ter um momento para comprar AMD num preço um pouco mais baixo, né, no futuro. Número de empregados, as construções, a cultura, a inovação, toda essa parte também do ESG, né? O ambiental, o social e a governança, né? Tá aqui, ó. Hoje em dia é uma preocupação muito grande com isso. E eles mostram que é a oportunidade do mercado, tá? Então, ó, na parte de data center, esse total addressable market aqui, né? É o mercado endereçável, que eles ainda podem, né, se projetar. Na área de data center, ainda um mercado de 35 bilhões. Na área aqui dos computadores, né? Enfim, 32 bilhões. E na área dos jogos, mais 12 bilhões. Então, tem um mercado ainda de 77 bilhões que eles podem se projetar. Aqui eles falam um pouco da tecnologia, né? Da parte de computadores de alta performance e também da alta performance gráfica. Fala dos seus processadores, das suas GPUs aqui, né? Mostra, ó, 14 nanômetros, 12, 7, 7, 5... A AMD está aqui, a AMD não, desculpa, a TSM está aqui já pulando para 3 e a Intel ainda ficou um pouquinho aqui na de 7, né? Então a parte gráfica também, e vou mostrando porque o que acontece, o gráfico ele consome muita energia, então tem toda essa parte de tentar economizar energia, e já vou falar um negócio bem bacana sobre isso, tá? Então também vai mostrando toda a parte da arquitetura aqui, ó. Então, para você que gosta dessa área aqui mais dos gráficos, da arquitetura, né? Você que é da parte de tecnologia da informação aí, ou da ciência da computação, vai gostar muito disso daqui, tá? E aqui, né, 2021, ó, essa parte aqui do tal dos chips 3D, né? Tem um vídeo interessante no YouTube sobre isso daqui, inclusive da AMD, tá bom? Aqui a gente vem para toda a parte de cloud, virtualização, né, o foco deles. E aí, olha só, que legal isso daqui, Data Center Growth. Então, o crescimento do data center, né? Então, tá aqui, ó, dos supercomputadores, nuvem e o empresarial. Olha só, AWS, Amazon Web Services, é a maior receita da Amazon hoje em dia, né? E
quase tudo, sei lá, vou chutar que uns 70% das coisas que estão armazenadas na internet estão dentro da AWS. Se você tiver o número exato, coloca aqui nos comentários, por gentileza, né? Então, ó, quem dá suporte aqui também é o AMD, Google Cloud, Tencent, IBM, Oracle, Microsoft, Alibaba, né? E aqui a parte empresarial, Cisco, Asus, Dell, Foxconn, Gigabyte, tá? Então, e aí a gente tem mais os detalhes. Olha aqui a parte do Xbox, aqui, o Microsoft Azure, né? Dos games. Vamos descer aqui mais aqui. Quero mostrar para vocês essa parte aqui que é bem interessante, ó. E aqui embaixo, né? Eles vão comentar aqui a parte gráfica, ó. Então, computadores, estações de trabalho, os consoles aqui, né, de videogame, os mobiles, né? A parte automotiva e aqui tudo que está trabalhando em prol disso daí. E eles comentam, inclusive, sobre, olha só, a parte dos quem utiliza os serviços, né? As CPUs e as GPUs, né? Crescimento da receita, né? A margem bruta aqui, o ganho por ação. E aqui eles comentam sobre, né, a AMD e a Xilinx, tá? Então, estão se juntando aí, né? A AMD comprou e vai ter aí, então, uma perspectiva muito maior. Aqui embaixo tem os sites, que é só clicar para poder entrar lá e vocês vão ver casos de estudo, vão ver inovações. E o que mais eu quero falar ainda sobre a AMD? Bom, aqui tem uma parte que eles falam só dessa compra, tá? Da AMD aí, comprando a Xilinx, ó. Então tá aqui explicando, né, toda essa parte aí do que vai acontecer, o que vai acrescentar a Xilinx na AMD, tá bom? Inclusive em questão de receita também, tá? Olha, os FPGA que eu comentei aqui, ó, né, que vai continuar desenvolvendo. E aí chega a um mercado endereçável ali de 110 bilhões, né? Então as oportunidades são gigantes, são enormes, né? Elas estão crescendo, vai aumentar aí o data center para 45 bilhões, a parte PC para 32, a parte do embarcado ali, tecnologia embarcada de 21 bilhões, parte de game de 12 bilhões, né? E aqui está a AMD, né, em 2019 aqui, ó, a receita de 6,7, mas lembrando que eles já estão dando para 2021 uma receita aí de 9 bilhões, né? Mas aqui foi de 6,7 bilhões. E juntando a AMD com as Xilinx, então eles estão aí prevendo chegar a 11,6 bilhões, né? Então quase dobrando, juntando aí, ó, a AMD com a Xilinx. Tá legal? Muita informação, pessoal. Eu acho bem bacana dar uma navegada nisso aqui, né? Eu fiquei horas navegando aqui. E aí, a AMD, ela também tem duas partes importantíssimas, tá? Uma delas é isso aqui, pesquisando aqui na internet para trazer para vocês, né? Tem esse site aqui, Gix, 4Gix, e a diferença entre a Web 1.0, 2.0 e 3.0, tá? Então, a Web 1.0 é o www, né? A criação do protocolo TCP/IP, que, se você não sabe, foram os militares lá dos Estados Unidos, né, que estavam querendo estabelecer uma comunicação, e aí que criou toda essa parte do protocolo do TCP/IP, e obviamente, né, depois foi expandido. Então, o Web 1.0 é bem rudimentar ali. Aí depois a gente vem para a Web 2.0, né? Refere-se a site no mundo todo, destaca conteúdo gerado pelo usuário, aí a gente já começa a interagir bastante, né? Usabilidade e interoperabilidade para os usuários finais, e também é chamada de web social participativa. Não se refere a uma modificação em nenhuma especificação técnica, mas a modificar de maneira como as páginas da web são projetadas e usadas. Então, tem aí o Web 1.0, a Web 2.0, a gente está na Web 2.0, e aqui, ó, o uso da Web 2.0. Então, a rede social contém várias ferramentas e plataformas online onde as pessoas compartilham suas perspectivas, opiniões, pensamentos e experiências. Tá? Então, quais são as principais ferramentas? Podcasting, blogando, marcação, curadoria, marcadores sociais, redes sociais, mídias sociais, ou seja, é tudo que a gente faz hoje, né? Mas aí vem a Web 3.0, tá? E aí
refere-se à evolução da utilização e interação da web, o que inclui alterar a web em um banco de dados. Permite a atualização do back-end da web após um longo tempo de foco no front-end. Então, você vai ter mais oportunidade de alterar as coisas já dentro da internet, né? E chamada aqui, né, da Web Semântica 3.0, promete estabelecer as informações do mundo de maneira mais razoável que o Google pode alcançar com seu esquema de mecanismo existente. Quais são os principais recursos, então, dessa Web 3.0? Então, a evolução seguinte da web envolve a web semântica, né? Melhora as tecnologias da web na demanda para criar, compartilhar e conectar conteúdo por meio de pesquisas e análises, com base em palavras-chave, né? Inteligência artificial, que a gente está falando o quê? Essa parte da inteligência artificial, a NVIDIA, né? A AMD, estão se desenvolvendo muito isso, a IBM também, tá? E o aprendizado da máquina. Então, olha aqui, ó, dentro da Web 3.0, inteligência artificial. Então, combinando esse recurso com processamento de linguagem natural na Web 3.0, os computadores podem distinguir informações como humanos, a fim de fornecer resultados mais rápidos e relevantes. Eles se tornam mais inteligentes para atender aos requisitos dos usuários, tá? Então, informação. Hoje em dia, a gente já tem aquele LGPD, né, aquela lei lá de proteção dos dados, o próprio iPhone, e ele já pergunta se você quer compartilhar os seus dados com aquele site ou não, com o Facebook, com o Google, com o YouTube. Então, né, já tem um apelo maior porque os dados, eles estão aí e eles são valiosos, tá? Então, tá tudo trabalhando dentro da inteligência artificial. Gráfico, tudo isso dentro da Web 3.0. Então, o design tridimensional está sendo amplamente utilizado em sites e serviços na Web 3.0, guias de museu, jogos de computador, comércio eletrônico. Então, o que acontece? Bom, eu mesmo, às vezes, entro no mapas da Apple para ver alguma coisa em 3D, né? Você consegue já ver as instalações em 3D. No Google também, então, assim, toda essa parte gráfica, né? Que a AMD também se beneficia por causa dos seus GPUs, né? Então, está fazendo parte da internet da Web 3.0, né? Conectividade aqui, né, pessoal? A gente fala o quê? 5G principalmente, né? Ubiquidade, que está aqui, ó, conteúdo acessível por vários aplicativos, né? Todos são disponíveis e conectados à web. Então, está tudo na palma da nossa mão. Os telefones estão cada vez mais evoluídos, tecnologia avançando cada vez mais. Ninguém quer ter um aparelho de telefone ultrapassado, muito difícil. A gente quer ter uma tecnologia boa na mão, com segurança, e principalmente a Apple se beneficia disso daí, né? Agora com o iPhone 12, daqui a pouco vem o 13, e aí já tem um suporte para o 5G, a gente baixa filme e não trava mais com o 5G. Então, tudo vai se conectando, pessoal. E aqui tem um resumo, né? Do que tinha na Web 1.0, na 2.0 e o que vai ter na 3.0. Então, o 1.0 era o foco na empresa, o 2.0 o foco na comunidade, agora foco individual, né? Então, o Web 1.0, páginas iniciais, no 2.0 já tinha uma interação e agora transmissões ao vivo e ondas. Então, tem aqui esse artigo bem legal da Gix4Gix, tá bom? E então, a AMD, ela tá aí nesse desenvolvimento da Web 3.0 e também nessa parte do blockchain. Então, o blockchain também é uma tecnologia excelente para o futuro, já é realidade, né? Então, para dar transparência, tá? Se você não conhece muito bem o blockchain, a própria AMD, ó, a gente aqui ainda está no site da AMD, tem em português, tá? A AMD é tecnologia blockchain e ele explica aqui o que é, tá? Toda a tecnologia do blockchain. É diferente do Bitcoin, tá legal? O Bitcoin é uma criptomoeda, blockchain é a tecnologia utilizada no Bitcoin. E essa tecnologia ela pode ser utilizada em vários lugares, tá? E aí eles explicam, a blockchain além da criptomoeda, que está preparando para interferir em praticamente qualquer setor, incluindo, sem limitações, medicina e assistência médica, finanças e transações bancárias, seguro, internet das coisas e rede, publicidade, segurança cibernética, gerenciamento da cadeia de suprimento, previsões, tá? Computação na nuvem. Então, o blockchain está aí sendo desenvolvido para tudo isso. Tem um vídeo, assistam esse vídeo aqui também para vocês verem. Então, a AMD liderando a combinação de tecnologia para o blockchain. E mais uma coisa que eu quero trazer aqui, né, da AMD é isso, né? São as soluções que eles têm para o blockchain, inclusive para minerar
criptomoedas. Então, tem aqui os computadores, né, a série Sapphire, então, ou Sapphire, não sei como é que eles falam, pronunciam aí no mundo do blockchain, né? E aqui tem umas fotos, né? Então, você pode fazer buscas aqui e a AMD também está dentro desse segmento aqui, né? Então, o que a gente percebe? Que a AMD é uma empresa tecnologia, competindo nos semicondutores, nos chips, nas placas gráficas, desenvolvendo a tecnologia do blockchain, desenvolvendo uma parte, também pegando uma fatia da parte dos games, né? Então é uma empresa que realmente boa para ficar de olho, tá? E aqui também tem mais coisa falando sobre o blockchain, sobre a computação do blockchain aqui, ó. Então, se você é um entusiasta da área, você já deve conhecer, senão é bom dar uma lida aqui, tá bom? Bom, coisa pra caramba da AMD, esse vídeo já era para ficar maior mesmo, mas ainda não acabei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o preço dela agora está em 110, né? Se a gente for observar, então, aqueles indicadores do Value Investing, né? A gente vai observar algumas coisas aqui já elevada, tá? Então, a gente observa aí um PL de 48, né? Eles mostram aqui o passado e também o futuro, né? A projeção, né? O Enterprise Value sobre 6, né? Sobre as vendas aqui também já está um pouco elevado, Price Sales também está um pouco elevado. Então, se você for olhar exatamente isso daqui, pode ser que hoje, no momento, ela esteja cara. Mas se você observar o que ela pode desenvolver, de repente ela ainda não está cara. Mas a gente pode também esperar, né, que haja aí um recuo no preço, uma realização de lucros ou um crash, ou seja lá o que for, a ação caiu um pouquinho para a gente comprar. Valor de mercado, então, de 136 bilhões, total de dívida de 657 milhões e 3,79 bilhões em cash. Então, né, dívida super controlada, tá bom? E mostrando o gráfico, então, eu mesmo comprei a AMD a mais ou menos abril, se eu não me engano, alguma coisa assim, não lembro, mais ou menos abril, maio, enfim, comprei em 80 e poucos dólares, vamos colocar aqui, deixa eu ver se foi antes aqui, foi mais ou menos aqui, ó, 80 e poucos dólares eu comprei, né? Aí depois ela teve uma queda, não aumentei posição porque eu também estava vendo outras oportunidades, né? Mas eu já isso tudo que eu mostrei para vocês, eu já tinha dado uma olhada, falei, acho interessante, entrei nessa posição, deu uma recuada, depois subiu e agora, olha só, depois que anunciou aí a receita, né, trimestral ali, o resultado trimestral, olha o tiro que ela deu. Foi lá em 120 e agora deu uma recuada para 110, né? Então, para quem gosta de fazer swing trade, ficou bom, né? Para quem quer ela no longo prazo, será que é bom? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos colocar 5 anos agora para ver o quanto que ela cresceu. Ó, então, em 5 anos ela saiu de 8 dólares e 60 centavos. Aqui, ó, 7 dólares aqui, ó, 7, 8 dólares para 110. Vamos voltar aqui que fica mais fácil a gente dar uma olhada. Vamos botar aqui 10 anos. Em 10 anos a AMD cresceu 1.578%. Em 10 anos, 1.578%. Né? Então, é uma empresa que ainda tem futuro. E será que ela cresce ainda mais uns 200%? Será? 188 bilhões? Será que ela chega lá nos 300 bilhões? Será que ela chega nos 400 bilhões? Bom, Apple tem mais de 2 trilhões, Microsoft tem mais de 2 trilhões, a Amazon tem mais de 2 trilhões, a AMD é uma empresa, né? Será que ela não chega em 500 bilhões? Enfim, tá? Faça aí a sua análise. E aí, para finalizar, a gente dá um pulo lá na Avenue, né? Que se você não tem conta na Avenue ainda, aqui na descrição do vídeo, não se esqueça de clicar no link e abrir a sua conta. A gente vê essas informações aqui e que a AMD está lá na frente, né? Aqui, ó, nota 9, então uma das queridinhas aí do setor. Recomendação: comprar. Recomendação de comprar, com base em 17 avaliações, né? Então, legal, quanto mais avaliações, melhor, tá? Estão dando um preço-alvo aqui de 107 dólares e ela está 110, ou seja, ela está um pouco acima do preço que eles estão dando aqui, tá? Mas dizem que a maior previsão dela é de 150 dólares e a menor
em 70, né? Caramba, que variação, hein? Uma variação de mais de 100%, tá? Então, uma variação muito grande aí. Aqui embaixo vocês conseguem ver todos os analistas. Tem dois falando para vender aqui, muitos falando para comprar e alguns estão neutro e eles dando o preço de compra, né? Então, é o que eu digo para vocês, ó. Hoje em dia a gente tem muita informação, muita. Então tem que catar informação boa, informação de qualidade. A Avenue cresceu demais, traz todos esses dados aqui e eu acho muito interessante que você tem acesso a esses dados, então tem que clicar no link aqui embaixo para abrir a conta e aí você vai ser premium e aí você vai ter 10 corretagens grátis. Depois disso você vai decidir se você quer pagar a corretagem de $1 ou não, dependendo do seu aporte, tá legal? Mas é interessante entrar aqui e ler pelo menos 3, 4 opiniões dessa daqui, tá? Lê lá, 2 comprar, 1 vender e 1 neutro, mais ou menos isso daí, né? Ou você pode inverter 2 vender, 1 comprar e 1 neutro, tá? Para ver, criar a sua opinião, tá bom? Além de tudo isso daqui, a gente sempre tem o que? O relatório do CFA Array, que tá aqui, ó. E é uma casa de análise, né? Finalizada essa daqui 31 de julho. Então a gente observa aqui da AMD, eles estão dando comprar, tá? No momento, um target de 110, que é o preço que está agora, né? No dia que eles fizeram esse fechamento estava 106. Eles dão um risco alto. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo risco alto aqui, tá? Mas por quê? Justamente por causa, né, do setor aqui da indústria de semicondutores, que é bem cíclica, tá? Então ela tem flutuações grandes, tá? Esse setor aqui. A gente viu o setor do ano passado para esse ano, a gente viu o setor de semicondutores crescer muito. Eu tenho aqui rentabilidades acima de 100%, acima de 70%, principalmente no segmento de semicondutores, né? Porque teve falta de semicondutor no ano passado, né? Fábricas pararam de fabricar produtos, né? Carros, computadores, a própria falta dos consoles de videogame, né? Por conta da falta de semicondutores. Obviamente deu um boom, mas também é cíclico, né? Que nem ele está falando aqui, ó. É um mercado cíclico, né? A indústria do semicondutor, então a demanda ela tem uma flutuação muito grande. Então pode ser que chegue um momento em que eles produzam os semicondutores, os chips, e isso não fique escasso, e aí o preço caia porque vai dar uma arrefecida no mercado. Mas, por outro lado, considerando que tudo, internet das coisas, carros autônomos, computadores, blockchain, 5G, telecomunicações, essa parte toda de 3D, enfim, tudo isso daí vai requerer muito semicondutor, muito chip, muita parte tecnológica, então pode ser que a gente não tenha essa queda aí, tá? Então por isso importante fazer essas diligências aqui e depois você vai decidir se você bota na carteira ou não. Dos highlights, então, olha aqui, ó. Eles falam que veio um crescimento de 14% em 2022, depois de um crescimento, né, de 60% em 2021, tá? E 45% em 2020, tá bom? Então, eles viram aqui o segundo trimestre crescer 99%, e aí vão falando aqui um pouco daquilo que a gente acabou de ver lá no site, tá? Vão explicando os riscos, vão falando aqui o racional de investimento deles, tá? Então, aqui, ó, nossa compra reflete a expectativa, né, dessa parte dos data centers, dos computadores, a próxima geração aqui dos processadores deles, tá? Então, é basicamente o que eu estava comentando aqui. E aqui, o preço dos 12 meses dele é 110, baseado no preço de lucro de 38,4 vezes, tá? Então, eles mostram aqui como que eles fazem todo esse cálculo. Tá legal? Tá dizendo aqui que o preço estava undervalued, né? Estava abaixo do preço aqui. Eles dizem que o preço justo é de $171. Eu particularmente não acho que o preço justo seja 171, tá? Por isso comprei em 85, né? Então eu comprei num preço muito bom ali. Se chegar a 171, muito bom. Vamos ficar com ela em carteira aqui, tá legal? Volatilidade aqui estão dando como média. E aqui, né, a gente observa como que em 2020, ó, o preço sobre as vendas cresceu, o preço sobre o EBITDA, né, o lucro antes do imposto, taxa, depreciação, amortização também cresceu, né? Então, tem os dados aqui, a receita,
que veio crescente em 2020, né, que foi um ano que essa parte do online se beneficiou, então cresceu também, né? E aqui embaixo, seus concorrentes, tá? Então seus pares aqui, ó, Broadcom, tem um vídeo falando da Broadcom, ela é bem, o nome é Broadcom, mas o ticker dela é AVGO. Então é um bom ativo, mas ele é meio esquecidão aí também no ramo, né? Então dei uma olhada aqui na Broadcom. Micron tem 2, 3 posts lá no site, deve ter uns 2 vídeos aqui sobre a Micron, eu comentando sobre a Micron também. Acho super interessante, tenho ela em carteira também. NXP é um ativo que eu ouço falar toda hora, vejo ele em todos os lugares, mas ainda não sentei para fazer um vídeo, vou trazer aqui, né? Qualcomm a gente também conhece, Texas Instruments também é muito bom, tá? Então aqui ó, a concorrência é muito forte, tá? Não entra aqui a Taiwan Semiconductor, eles não colocam aqui. Nvidia também, né, que faz aquelas placas gráficas, não entrou aqui como concorrente para eles, tá? Bom, enfim. E aqui, né, os destaques aí dos meses. Aqui tem os gráficos que eu acho consenso do Wall Street. E aqui todo o racional, toda a parte aqui do CF Array, que ele explica como que eles chegam em todos esses números, essa sequência aqui. Caramba, bastante coisa, né? Então esse daqui, pessoal, olha só, foi um vídeo mais longo mesmo, mais demorado, falando da AMD, então mostrando um pouco do que eu observo na hora de escolher um ativo. A AMD foi um ativo que eu escolhi agora para trazer para vocês, porque tem muita informação boa, todas as informações abertas, e aí você junta com a informação que você já tem, assiste 2, 3, 4 vídeos no YouTube, lê aqui o relatório lá que está disponível na Avenue, lê a opinião dos analistas, tá? Então, uma diligência, eu digo assim para vocês, ó, o pessoal às vezes pergunta, poxa, mas como que eu faço para escolher um ativo? Como que eu faço para analisar, né? Então, não tem milagre. Entra aqui, entra na Avenue, clica lá, tem vários relatórios, tem várias opiniões de analista, dê uma lida, entra no próprio site, vê o que tem lá, vai no Seeking Alpha, lá também tem bastante informação, e aí você vai formar a sua opinião. Você vai olhar o mundo ao seu redor, né? E aí você vai ver e falar assim, poxa, eu acho que esse negócio aqui tem futuro. Por quê? Porque eu comprei um, depois comprei outro, depois foi aumentando o preço, a receita foi aumentando, tá bom? Então, esse aqui foi um vídeo mais longo para mostrar para vocês, então, como que eu faço aí a busca por uma diligência em cima de um ativo para saber se eu compro ele, mantenho em carteira ou não, tá legal? Depois eu quero trazer para vocês, então, mais algumas novidades, tá bom? Algumas métricas importantes que eu olho na hora também de comprar um ativo e alguns que eu observo para fazer swing trade. Mas a gente vai conversando nos próximos vídeos, tá legal? Então, não se esqueça de dar o like, de compartilhar com os seus amigos, de comentar alguma coisa aqui. E se você não é inscrito, gostou do vídeo, clique aqui em inscrever-se, tá legal? Forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.